paciente é preso por perseguir psicóloga. Quem vai contar pra gente essa história é Camila Andrade. Camila, boa tarde a você, bem-vinda. Muito boa tarde, Henrique, para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, né? Que história complicada essa. Esse paciente tem 61 anos de idade, começou a ser atendido por essa psicóloga em dezembro do ano passado. E aí, no decorrer das sessões, ele acabou se apaixonando por ela. Quando ela notou esse amor platônico, resolveu encerrar os atendimentos. Isso aconteceu em julho desse ano. E aí, Henrique, depois disso, esse paciente começou a persegui-la. Mandava mensagem nas redes sociais, ela teve que bloqueá-lo nessas redes sociais. Começou a fazer ligações, mandar mensagens também para o celular dela, já que ele tinha esse número telefônico. Ela bloqueou o número e aí ele comprou um chip para continuar fazendo essas chamadas para ela. E depois disso, depois que ela bloqueou todos esses números, ele passou a encaminhar cartas para o consultório dessa mulher. Em uma dessas cartas, ele dizia o seguinte: fracassado não é quem fracassa a primeira vez, é quem não tenta a segunda vez. E aí, na semana passada, depois que ela já tinha registrado o boletim de ocorrência por ameaça contra esse homem, ele encaminhou uma carta até o consultório dela, dizendo que não ia desistir de falar com ela e que iria, então, até o consultório dela na tarde de ontem. Só que quando ele chegou lá, se deparou não com a psicóloga, e sim com a polícia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente está aqui com o delegado da Delegacia da Mulher, que tem todos os detalhes, né? Boa tarde, Tiago. Esse homem, ele ficou preso? Não, ontem ele foi preso em flagrante pelo crime de perseguição, o artigo 147-A do Código Penal. Esse crime prevê uma pena máxima de 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo. Ele assinou o termo circunstanciado e acabou sendo liberado. Mas é importante frisar que ele teve atendimento aqui de uma psicóloga da Cruz Vermelha, que conversou com ele e com a vítima, e ele saiu mais calmo aqui da delegacia. Delegado, o Henrique lá no estúdio está ouvindo o senhor também. Tem uma pergunta para você. Pois não, Henrique? Delegado, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral. Ô, Tiago, o importante nessas situações é a denúncia, né? Preciso que a gente aproveite esse espaço aqui e que as pessoas entendam que quando isso começar a acontecer, seja em qualquer profissão, aí no caso nós temos um paciente e uma psicóloga, é preciso denunciar o crime de perseguição, não é isso? Com certeza, inclusive essa notícia a gente teve após essa psicóloga fazer a ocorrência policial. Ela registrou essa ocorrência policial, começou a investigação e semana passada, como a Camila falou, ele foi até o consultório da vítima, deixou uma carta falando que iria ontem, né? Ele iria dia 18, ontem, às 18h30 no consultório da vítima, que ele iria conversar com ela de qualquer forma. E a gente montou uma campana, os agentes de polícia estavam no local. Quando ele chegou, ele foi preso pelo crime de perseguição. Porque realmente, desde o encerramento do procedimento que ocorreu por volta ali de meados de julho desse ano, ele praticamente todos os dias ele mandava mensagem, ele fazia ligações, criou perfis falsos no Instagram, ele comprou um chip para falar com a vítima de qualquer forma. Então, realmente, essa perseguição estava reiterada e estava abalando a vítima. E aí, nesse caso, delegado, ele confundiu tudo, né? Ele confundiu o tratamento com uma paixão que ele teve pela psicóloga, é isso? Isso, mas ele próprio, ele fala que se apaixonou pela psicóloga, mas ele fala que ele não era correspondido. Então, realmente, era um amor platônico por ele, pela psicóloga. E quando ele começou a manifestar, até com atos de ciúmes, teve uma mensagem que ele falou para ela, uma sessão que ele falou para ela: por que você postou isso no Instagram? Como se fosse namorado dela. Então, quando ela começou a perceber esses atos, né? Infelizmente, tive problemas na ligação com o delegado que explicava, contava pra gente esse crime de perseguição, de como aconteceu a perseguição desse paciente. Confundiu as coisas com o trabalho da psicóloga. Ele acabou se apaixonando, um amor platônico pela psicóloga, e deixou a situação chegar a um certo limite. Quando ela percebe que esse paciente não estava entendendo o tratamento, ela fez o certo. Ela procurou a polícia
Pois não, delegado, o senhor estava falando de como tudo aconteceu. Sim, mas como tu mesmo falou, é muito importante as vítimas denunciarem esse crime. Muitas pessoas ainda não sabem que é um crime, é um novo crime que foi esse ano que saiu esse crime. Inclusive tem outro crime também, posteriormente, que é o crime de violência psicológica contra a mulher. Então são dois crimes importantes no combate à violência contra a mulher. Pois não, Camila? Pois é, Henrique, como o próprio delegado falou, né, é muito importante a gente ficar atento. Essa psicóloga, só para a gente ter uma noção, ela não atendia homens entre 18 e 60 anos, justamente para tentar evitar esse tipo de situação. E aí, com esse paciente de 61 anos, acabou sofrendo essas ameaças e também essa perseguição. O delegado mesmo disse que esse homem foi encaminhado para um atendimento psicológico, psiquiátrico, só que esse crime, como o delegado falou, é um crime novo, uma tipificação nova. Ela não se enquadra, então, essa vítima dentro da Lei Maria da Penha, por isso ela não tem a medida protetiva, mas eu vou até voltar aqui rapidamente para o delegado para ele explicar isso para a gente. Tem, mesmo assim, né, outras medidas que podem servir aí para que essa vítima se sinta protegida, considerando que esse homem assinou ali o termo circunstanciado e foi liberado, certo, delegado? Isso, antes mesmo de ocorrer essa prisão, a gente representou junto ao Poder Judiciário pelo afastamento, por medidas cautelares diversas da prisão, pelo afastamento do autor da vítima e pela monitoração eletrônica. Está sendo analisado pelo Judiciário, só que a gente aguarda e acha que vai ser concedida e justamente vai ser uma medida que vai poder a vítima ter um pouco de paz, né? Obrigada, por enquanto, pelas suas informações. Então, é isso, né, Henrique? As pessoas têm que ficar muito atentas. Essa psicóloga em específico teve esse cuidado de fazer ali o boletim de ocorrência assim que recebeu essas primeiras ameaças e informou a polícia quando viu que a situação poderia se agravar ainda mais, quando esse homem marcou, então, na tarde de ontem, de ir até o consultório. A gente não sabe qual que é a intenção, era um amor platônico. Então, claro, é preciso ter todo o cuidado possível. Nesse caso, o homem foi, sim, encaminhado à delegacia, está em liberdade, mas é claro que essa vítima vai ter, sim, um acompanhamento para evitar aí que esteja em risco nos próximos dias, nos próximos meses. Henrique? Muito obrigado, Camila. A psicóloga foi no limite, né? Quando ela começa a perceber que passou de ser apenas um tratamento, né? Ela imediatamente avisa a polícia que age e agiu com perfeição. Delegado, muito obrigado pela sua presença e gentileza de estar ao nosso lado aqui no Balanço. Obrigado, ao vivaço, Camila Andrade.